Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Um Livro Após o Outro, e sejam bem-vindos a mais um dia de vlogmas aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns livros que têm aí muitas mitologias diferentes. Eu tentei trazer aqui um livro sobre cada mitologia para vocês se aventurarem nessas mitologias, mas eu confesso que eu não li muitos livros dessas mitologias, então já comenta aqui nos comentários quais são seus livros favoritos de outras mitologias ou dessas mitologias que eu vou citar aqui. Já me deixa dicas aqui também, porque com certeza eu vou ler, porque é um assunto que eu adoro. Conhecer outras culturas, conhecer os mitos e as lendas dessa cultura também. E eu já vou começar, gente, com a mitologia africana. Tem resenha aqui no canal, foi um livro que me surpreendeu bastante, que é Bruxa Akata, da autora Nnedi Okorafor. É um livro simplesmente incrível, ele tem uma pegada mais juvenil, porque a personagem ela é bem jovem, mas ainda assim tem muitos questionamentos sobre diversos assuntos, principalmente preconceito e muita magia da mitologia africana. Então no livro nós vamos conhecer a Sunny. Ela é uma jovem, filha de nigerianos que nasceu nos Estados Unidos e ela atualmente está na Nigéria com a sua família, né? Porém, a Sunny, ela é albina, então ela sofre muito preconceito de pessoas africanas mesmo lá da Nigéria, que dizem que ela não é uma pessoa assim nativa, enfim, chamam ela de Akata, principalmente por ela ser albina. Mas a Sunny vai se descobrir uma pessoa leopardo, que são pessoas que têm habilidades mágicas. E ainda ela vai ser uma pessoa leopardo agente livre, porque os seus pais não são pessoas leopardo, ou seja, ela herdou essa habilidade mágica provavelmente de algum avô, da sua avó, enfim, mas não foi dos seus pais, como geralmente acontece nas pessoas leopardo. Então, além de a gente conhecer assim esses termos de pessoas leopardo, enfim, vários termos ali que envolvem a mitologia africana, nós também vamos conhecer ali onde é a sede dessas pessoas, que se chama Leopardo Bate a Pata. Eu achei bem engraçado esse nome, mas tem toda uma história por trás do nome. Enfim, toda uma explicação que também é bem interessante. E ao decorrer do livro nós vamos conhecendo um pouco mais sobre mitologia, vamos conhecendo mais sobre as pessoas leopardos, como é fazer feitiços, porque as pessoas leopardo elas precisam da faca Juju, que ajuda eles a fazer esses feitiços e tudo mais. Ao decorrer da história nós vamos conhecendo outras pessoas leopardos que vão formar um grupo junto com a Sunny para impedir um certo vilão faça um grande mal e destrua o mundo. O grupo é muito interessante, esse grupo, porque são pessoas completamente diferentes que estão ali unidas para tentar impedir o mal e todo mundo se complementa, sabe? É um grupo muito interessante que eu gostei muito. Enfim, diversos aspectos desse livro me surpreenderam e eu gostei bastante. É uma história para se ler em um dia, gente. Eu simplesmente não consegui parar de ler esse livro até terminar. E tem um livro que eu li recentemente que tem a mitologia indígena, que é o livro Guarani, A Chegada da Herdeira do Mal, do autor H. Wader. É um lançamento da editora Sina e esse lançamento, gente, está imperdível. É uma história sensacional e eu fiquei simplesmente encantada com a cultura indígena. No livro nós vamos conhecer dois irmãos, a Kawane e o Cauê. Eles vivem normalmente em São Paulo com a sua família adotiva, porém eles vão descobrir que eles vêm de uma linhagem indígena e eles precisam impedir que essa herdeira do mal chegue ao mundo e faça coisas terríveis. E eles vão se unir a outros dois irmãos, que é o Kaique e a Júlia, e também vai aparecer outra pessoa para unir a esse quarteto. Junto a esse grupo vão se meter em muitas aventuras, tentar impedir que essa herdeira do mal chegue, enfim, vão lutar bastante juntos, claramente com muita cultura indígena, muitos feitiços. Eu gostei bastante da tribo ali que aparece, que é Guarani. É como se fosse a primeira tribo indígena, ela é escondida dos Ianes, que são nós. São os humanos que não têm poderes, que não fazem parte da linhagem indígena. E fica completamente escondido por diversos feitiços de proteção e tudo mais. E até a sua localização, ela é meio mágica, sabe? Ela fica entre o Peru e o Brasil. E lá, os indígenas, eles têm total proteção, enfim, eles podem viver livremente dentro da tribo, são salvos, criando seus filhos, e eles também aprendem aí a lutar, a proteger, magia, alquimia e todas essas coisas. Os dois primeiros deuses que surgiram na cultura indígena foi o Tupã
e o Anhangá. O Tupã, ele é o deus do céu, do ar e do vento, e o Anhangá, deus da proteção da floresta e também dos animais. O Tupã, ele deu origem a dois outros deuses, que é a Jaci, deusa da lua, e a Guaraci, que é deusa da alquimia, e os três juntos eles deram origem aos primeiros humanos, que é Rupave e a Cipá. Então, a partir desses dois humanos que começou toda a linhagem indígena, e o Anhangá criou os Yanes. Na verdade, das suas criações criou os Yanes. Tem toda uma história que eu tô resumindo bastante, mas o Anhangá, ele teve 8 filhos, sendo que o 8º filho, assim, ninguém tem conhecimento de quem é, mas esses filhos claramente são filhos muito maldosos, porque o Anhangá, ele ficou muito revoltado com o Tupã de ter criado os humanos. Então, ele realmente queria destruir os humanos, queria destruir tudo, todas as criações de Tupã. Então foi por isso que ele criou aí os seus filhos e teve todas essas suas criações do mal para tentar destruir Tupã e as suas criações. Mas Cipave e Rupave conseguiram, junto com outras pessoas, os seus filhos e tudo mais, conseguiram prender esses 7 filhos e salvar Guarani. Eu simplesmente amei esse livro, gente, amei. Eu não conhecia muito da cultura indígena, mas eu fiquei apaixonada. Como as histórias iam surgindo no decorrer do desenvolvimento da história, é simplesmente sensacional. E eu fiquei, assim, muito curiosa pra conhecer mais, sabe, sobre essa cultura, sobre os deuses. Também um livro que eu li recentemente, mas de mitologia egípcia, é o livro A Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan. Eu amo Rick Riordan. Ele escreve vários livros de mitologias, e foi através de Percy Jackson, mitologia grega, que eu conheci o autor, me apaixonei e quis ler tudo dele. E cá estou eu lendo mais uma série do Rick Riordan. Tem um vlog lendo esse livro, vou deixar nos cards pra vocês, que eu li no começo desse vlog, mas gente, esse livro aqui me surpreendeu muito, 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 e eu simplesmente amei. No livro nós vamos conhecer também 2 irmãos, que é a Sadie e o Carter. Eles foram criados separados porque a mãe deles faleceu quando eles eram jovens. O pai dos irmãos ficou com o Carter e os avós maternos dos meninos ficou com a Sadie porque eles brigaram judicialmente, e aí os irmãos foram separados e criados separados. Por isso eles não lá se dão muito bem um com o outro, não se suportam muito quando se veem, que é uma vez por ano, mas eles precisam se unir para tentar salvar o pai deles, que corre risco. E também eles descobrem que não só o pai corre risco de vida, como também o mundo corre risco de ser dizimado. Então eles vão descobrir que todas as mitologias, todas as lendas que o pai deles contava muito, principalmente pro Carter, eles vão descobrir que tudo isso era verdade. E os dois vêm de 2 linhagens muito grandes e muito poderosas de faraós. A Sadie e o Carter são incríveis, são personagens inacreditáveis. O mais legal desse livro é que ele é narrado como se os personagens estivessem falando, gravando, assim, todos os acontecimentos em áudio, e esse áudio fosse transcrito. Essa é a melhor parte do livro. Mas a mitologia egípcia é muito, muito interessante, principalmente os hieroglifos, eu não lembro como se fala o nome, mas vou deixar aqui pra vocês o nome. Mas é muito interessante esse símbolo pelo qual eles conseguem fazer, tipo, magia. Os deuses também, eu fiquei fascinada, porque eles não têm, assim, uma forma 100% humana. É uma mistura de forma animal com forma humana. E as criaturas também são, assim, bem diferentonas e bem legais. Eu gostei bastante. E as histórias são muito interessantes, gente. Eu fiquei simplesmente fascinada. Na mitologia egípcia nós temos a deusa Nut e o deus Geb. O Geb é o deus da terra e a Nut é a deusa do céu. A Nut estava grávida do Geb de 5 filhos, pois é, 5 filhos. Porém, os dois foram meio que amaldiçoados e a Nut foi proibida de ter os seus filhos no calendário ali, né, em todos os dias do ano. A Nut, ela acrescentou 5 dias ao calendário para que ela pudesse ter os seus filhos, um filho a cada dia. E os seus 5 filhos são Osíris, Ísis, Horus, Néftis e Sete. Esses 5 filhos vão ser, assim, os principais deuses que vão aparecer nesse primeiro livro. Vão ser os mais citados e os mais abordados da história. Enfim, recomendo muito essa leitura pra vocês. E principalmente se você já leu algum outro livro do Rick Riordan, provavelmente você vai gostar muito desse também. E já que a gente já começou a falar do Rick Riordan, vamos continuar com Percy Jackson e os Olimpianos. Na saga, nós vamos conhecer a mitologia grega, que tem os deuses do Olimpo, que são os principais deuses.
Principalmente o Zeus, que é o deus do céu, a Hera, que é a sua esposa, deus do casamento, Poseidon, que é o deus do mar, o Hades também é irmão do Poseidon e do Zeus, que é o deus do submundo, mas ele não tem ali o seu lugar no Olimpo, ainda no primeiro livro, porque ele não é lá muito querido. Temos diversos outros deuses que são deus da guerra, deus da sabedoria, enfim, diversos outros deuses que aparecem, principalmente deuses menores que aparecem ao decorrer da história, ao decorrer ali da aventura de Percy. E os deuses, eles têm uma forma humana e eles podem, inclusive, se apresentar a humanos e ter filhos com esses humanos. E os filhos são conhecidos como meio-sangue. Eles são perseguidos pelos monstros, então eles precisam receber treinamento para saber sobreviver e tudo mais. E esse treinamento eles recebem no acampamento meio-sangue, onde eles podem passar como se fosse um período bem grande lá, ou o ano inteiro para aqueles que não têm uma família para voltar depois. Em toda a saga nós vamos conhecer o Percy Jackson. Ele é um meio-sangue, mas ele não sabe de nada, ele é filho de Poseidon. E ele vai descobrindo tudo isso ao longo do primeiro livro e ainda vai ser incriminado de roubar o raio de Zeus. E ele vai ter que provar que não foi ele e tentar achar esse maldito desse raio. Enfim, é uma história que eu amo, tem vlog relendo todos os livros dessa saga pra vocês, então assistam pra vocês saberem mais da minha opinião. Mas eu amo demais Percy Jackson, foi o primeiro contato com Rick Riordan e eu simplesmente apaixonei e não quis mais não ler os livros do Rick Riordan. Eu quis ler tudo dele e tô lendo ainda, tô no meio do caminho pra ler tudo, né? E por último, vamos de mitologia romana. Eu peguei o livro O Filho de Netuno, que é o segundo livro da saga Os Heróis do Olimpo, também do Rick Riordan. Essa saga, ela mistura bastante mitologia grega e mitologia romana. No primeiro livro nós vemos mais da mitologia grega e nesse segundo livro nós vemos mais da mitologia romana, e a partir do terceiro é uma misturança entre as duas mitologias. A mitologia romana, ela não é tão diferente da grega, tem as suas diferenças, tem histórias aí um pouco diferentes, porque os deuses, eles são praticamente os mesmos, mas eles têm personalidades diferentes nas duas mitologias. E nomes diferentes também. Então Zeus é Júpiter, a Hera é Juno, Poseidon é Netuno e Hades é Plutão. As suas personalidades mudam um pouco conforme a mitologia, mas eles continuam sendo deuses praticamente da mesma coisa. Deus do céu, Deus do mar, Deus do submundo, enfim. Pra mim, os deuses da mitologia romana, pelo menos pelo que eu me lembro, são um pouco mais malvados do que da grega. E eles também podem assumir forma humana, se comunicar com humanos, ter filhos com esses humanos, que também são conhecidos como meio-sangue, mas eles não vão para o acampamento meio-sangue, eles vão para o acampamento Júpiter, onde eles também recebem orientação e treinamento para sobreviverem aos monstros que os perseguem. O Rick Riordan, ele escreve vários livros no universo meio-sangue, nesse universo de mitologia grega e romana. O livro Percy Jackson é o começo desse universo e é seguido pelos Heróis do Olimpo e depois termina em Aprovações de Apolo. As Crônicas dos Kane, que eu mostrei anteriormente, também tem tipo um crossover também com Percy Jackson, enfim. Mas os principais que a gente vai ver, os personagens, são essas três séries. Muitos dizem que Os Heróis do Olimpo é uma continuação de Percy Jackson. Não seria basicamente uma continuação, mas é do mesmo universo e a gente vê os mesmos personagens e novos personagens em uma nova aventura. Então, por a gente ver os mesmos personagens, no primeiro livro a gente vai ver novos personagens indo parar no acampamento meio-sangue e Percy Jackson está desaparecido e a Annabeth está louca atrás dele, claramente, né? E nesse segundo livro nós vamos saber onde está o Percy Jackson, o que aconteceu com ele. E claramente pelo nome a gente vai saber que ele foi parar no acampamento Júpiter. Enfim, eu adoro essa saga, é simplesmente incrível. E eu amei conhecer a mitologia romana. E misturar assim as duas foi muito, muito bom. E eu não fiquei confusa, por mais que fossem assim diferentes e tudo mais. O Rick Riordan conseguiu desenvolver muito bem essa mistura entre as duas mitologias sem deixar confuso. E foram esses os livros dessas mitologias que eu já li. Eu adoro esses livros, adorei conhecer mais dessas culturas, dessas mitologias, dessas lendas. Se você tem uma indicação de algum livro aí que faça parte de alguma mitologia, deixa aqui nos comentários, porque eu gosto muito disso e eu quero ler mais livros de outras mitologias. Eu já li também um livro da mitologia indiana, que é A Maldição do Tigre, mas faz muito tempo que eu li, gente, e eu não tenho muita propriedade para falar dessa série, então por isso que eu não incluí nesse vídeo. Mas se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo com outros livros, deixa aqui nos comentários suas indicações que eu vou ler e vou trazer uma parte 2.
Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no Vlogmas. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e não perca o Vlogmas aqui no canal. São vídeos todos os dias às 6h30 até 31 de dezembro. Vão ser vídeos muito legais, muitos vlogs, assistindo Harry Potter, enfim, muito conteúdo legal, então não perca. Eu vou deixar todos os livros que eu citei para vocês comprarem ou colocarem na sua wishlist, conhecerem mais no site da Amazon, aqui na descrição. Então, na descrição vão ter todos os links de todos esses livros que eu citei. E eu vejo vocês no próximo vídeo.